Meus caros, eu sou de humanas, como vocês já perceberam, não é mesmo? Mas hoje aqui eu vou fazer um cálculo. Vou fazer um cálculo matemático. E eu espero que vocês me acompanhem, tá? Eu vou fazer o meu melhor. Por favor, me perdoem se tiver algum erro no meio do caminho, mas eu acho que vocês vão conseguir me acompanhar. Eu acho que eu vou conseguir realizar aqui o que eu quero. E esse cálculo vai nos ajudar a entender os relacionamentos amorosos, veja só. Tô fantástico aqui. Então, dados materiais que vão ajudar a gente nos relacionamentos amorosos, tá? Que cálculo é esse? Vamos lá, então. Tá me acompanhando? Tá prestando atenção? Preciso que você preste atenção. Tá prestando atenção? Tá na academia? Larga o peso. Tá cozinhando? Deixa queimar o arroz. Lavando louça? Larga o prato. Porque senão você não acompanha. Olha lá. Um mais um é igual a quanto? Um mais um é igual a quanto? Dois. Parabéns. Sensacional, sabia? Eu tenho os melhores seguidores aqui. Vocês têm bom senso matemático, inclusive. Então vamos lá, gente. Um mais um é igual a 2, certo? Vocês já entenderam isso. Ou seja, se nós formos levar para o relacionamento, né? Uma pessoa mais uma pessoa é igual a um casal. Então, para formarmos um casal, raciocínio lógico agora, é óbvio que nós precisamos de duas pessoas. Quer dizer, a não sei que você seja moderno, você curte uma baguncinha, um negocinho, relacionamento aberto, né? Que daí dá um mais 7, um mais 15. Aí né, você tá levando galha também, você nem sabe, mas o teu relacionamento é um é 12, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas, em caráter assim, ideal, o relacionamento é um mais um, né? Que se formam dois, formam um casal, certo? O que eu quero dizer para vocês hoje aqui é exatamente sobre essa relação um mais um e 2. Essa relação indivíduo e casal. Essa relação quem eu sou como pessoa e como eu me relaciono como casal. Tá? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, existem muitas situações em que um mais um não dá dois. Entende? Por quê? Porque não tem um mais um. Tem zero mais um. O relacionamento não tem duas pessoas. Tem uma pessoa só. Mas, Jota, eu olho e tem duas pessoas. Você olha e tem duas pessoas. Mas, de fato, não tem duas pessoas de fato. Tem uma pessoa. E a outra é como se fosse um satélite rodando em volta. Entende? Ou então, né, como diz aquele ditado, se juntar os dois não dá nenhum, não dá nem meio. Então, às vezes, é uma pessoa meio caída aqui, outra ali, coisa e tal, mas ainda assim essa conta pode ajudar. O problema, mesmo que eu acho, é quando não tem duas pessoas, é só uma pessoa. Mas resumindo aqui, qual a questão que eu quero trazer para vocês aqui? Qual que é o princípio desse vídeo? Seja um antes de ser dois. Vou repetir, seja um antes de ser dois. Mais uma vez, seja um antes de ser dois. Jota, você vai falar então sobre esse auto-amor? Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre individualidade, sobre a sua responsabilidade com você mesmo e o quanto isso pode influenciar num casal. Eu falo isso por quê? Porque com muita frequência, né, minha querida nação solteira, ó, um abraço para vocês, força guerreiras e guerreiros, vocês vão conseguir ser felizes, apesar desse mar de caos que a gente inclusive vê aqui nos comentários do meu vídeo no YouTube. Se desviando de um red pill, de um ressentido, de um sujeito que me chama de beleza mediana, enfim, a gente vai se deslivrando da mulher ressentida, enfim. Eu acredito que vocês podem ser felizes um dia, né? Se vocês quiserem mesmo de fato, é quem tá querendo mesmo de fato, tá? Espero nisso, assim. Então, principalmente vocês, nação solteira. Mas a minha conta eu também vou explicar para casais, tá? Que já estão formados. Mas por que seja um antes de ser dois? Eu vejo com muita frequência pessoas que estão esperando um relacionamento para então começar a viver, tá? Principalmente vocês, minhas queridas, eu vou ter que falar com vocês, principalmente vocês mulheres. Que é aquela coisa, eu quero muito encontrar alguém para amar, eu quero muito encontrar a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, o sonho lindo de viver. Eu quero muito viver esse sonho. Eu quero realmente estar ali, encontrar uma pessoa, bababá, bababá. Então esse é um objetivo muito grande na minha vida. E o que eu vejo é o quê? Que enquanto esse objetivo não acontece nada. É o que eu chamo de viver em stand-by. Viver em suspenso. Acho que vocês sabem o que é stand-by, né? Sabe quando você desliga a TV ou você
desliga a tela do computador, o computador tá ligado, mas tá ali, a tela tá desligada, ele não tá tendo utilidade, mas ele também não tá totalmente desligado, ou seja, viver na expectativa, né? Stand-by é isso em inglês, né? Esperando, né? Por isso eu vou na casa dela, tá me esperando na janela. Vocês estão aí esperando na janela, entendeu? Como antigamente. Esperando para ver o que acontece. E esse que é o problema. O que eu enxergo então é que muitas pessoas não se fazem um para então poder formar um casal. Não são um para poder se tornar dois depois. Não. Eu espero que o outro venha e quando o outro vir é que eu vou começar a ser alguém, tá? Qual que é o problema disso? Qual que é essa questão? Primeiro, que essa questão você fica assim, grande parte da sua vida você fica em dependência do outro. E veja, é de um outro que eu nem sei se existe. É de um outro que eu nem sei. Eu nem sei quem é, nem apareceu aqui, entende? Ou seja, aquilo que é mais importante da sua vida, que é ser uma pessoa, se realizar na vida, vai precisar de uma circunstância externa que às vezes é muito complexa ou que não vai acontecer na iminência. E aí então, se esse é o primeiro problema, se o primeiro problema é você viver na expectativa de alguém que um dia vai surgir, o que vai acontecendo é que o tempo vai passando. Uma vez me mandaram uma caixinha, tá até lá no meu Instagram, me mandaram uma caixinha. Ah, o que eu faço nesse tempo em que eu tô sozinha e que quero ser mãe, quero encontrar um marido e ainda não encontrei ele? O que eu faço nesse tempo de espera? A minha resposta foi, o que você chama de tempo de espera, eu chamo de vida. E não é isso mesmo? Então, muitas vezes, a gente só acredita que a vida vai começar, vai apertar o start, e enfim eu vou ter uma função, coisa e tal, se vier este outro, se eu estiver em um relacionamento. Então este outro vai me conferir o papel que eu tanto quero, então vou poder ser quem eu sou. Olha, gente, a gente não está mais em 1910, né, que eu cantei aqui do Esperando na Janela. Nós não estamos mais nessa época. Entende? E veja, eu não acredito que aquela época também seja tão positiva, também tem uma galera assim, uma galera conservadora também, pô, vou falar uma coisa, viu? Ai, não, antigamente era muito, mas eu não sei se era muito melhor, entendeu? Era casamento arranjado, mas tinha que casar com o que fosse. O cara tratava ela mal pra cacete, ela não podia separar, enfim, eu também às vezes acho que a gente tem problema no dia de hoje, a gente fica idealizando pra trás, ou pra frente, ou pra um outro país, ou pra uma outra época, fica nisso também, assim. Mas enfim, não interessa o que aconteça, estamos em 2025, né? Mais especificamente dia 12 de janeiro de 2025. Então o que acontece? Inclusive amanhã, dia 13 de janeiro, tem a minha live de abertura do projeto Minha Vida com Bom Senso. E se você está sofrendo o que eu disse até aqui, por favor, entre. O link está aqui embaixo. Você entra, se cadastra numa lista de e-mail e depois entra no grupo de WhatsApp ali, que a gente já está conversando, vai continuar conversando assim. O meu projeto, a minha ideia é durante 5 meses te acompanhar com reflexões e exercícios para você trazer o bom senso, inclusive trazer bom senso nessa área. Entende? Então assim, se estamos em 2025, não podemos viver como se estivesse numa outra época. Isso seria um anacronismo, como dizem, né? Então o que acontece é o quê? Qual que é o grande risco aqui, então? É ficar esperando essa pessoa. E se você fica esperando, o que acontece é que você não se testa no mundo. Você não se testa no mundo. E você não se testando no mundo, você não se desenvolve como pessoa. E quando chegar no relacionamento, você vai ser exigida como pessoa, você vai ser exigido como pessoa, e então você não tem para entregar. Vou dar um exemplo. Vamos pegar 2 cenários. A mesma moça. Uma moça que vai lá, enfim, fica lá esperando na janela, fica ali, enfim, vendo vestidinhos bonitinhos na internet, aprendendo a cozinhar alguma coisa, mas não com afinco. Fica ali meio flanando, como dizem ali os escritores ali de literatura do século XIX. Aí o cara fica flanando por ali, né? Daí faz um empreguinho mais ou menos, coisa e tal. E aí pega uma outra moça que assim, beleza, não temos ninguém. Ela vai lá, ela estuda, ela lê, ela trabalha com algo que ela gosta, ela desenvolve a carreira dela, ela faz uma pós-graduação, enfim, vamos dar um exemplo assim. E digamos que esses 2 metaversos aqui, essas 2 hipóteses aqui, aí depois de 4 anos, né, dessa história que eu comecei a contar, ela vai lá e encontra um cara. É claro que essa primeira versão da moça, quando encontrar o cara, veja, ela não vai ter experiência de frustração,
de disposição, de sacrifício, de correr atrás do que quer, aprender na adversidade, aguentar tranco, às vezes ter situações de ser humilhada, mas ter que mesmo assim entregar o que tem que ser feito, coisa e tal, de resiliência, ela não vai ter isso. Essa outra versão dela, que trabalhou, foi atrás de uma carreira, veja quantas experiências ela passou. E não significa que essa mulher vai ter que largar o emprego para ficar... Não interessa se ela vai continuar trabalhando, não vai continuar... Não interessa, mas esta versão aqui, da que trabalhou, foi atrás, ela desenvolveu a própria vida. E é óbvio que ela vai estar mais preparada para poder desenvolver uma vida em casal. É claro que ela vai estar mais preparada. Porque ela já aprendeu o que é sacrifício, ela já aprendeu o que é compromisso, ela já aprendeu que às vezes as coisas são difíceis, mas consegue. Ou seja, esse tipo de coisa que eu sempre penso. Você tem que desenvolver suas habilidades. E não é suas habilidades culinárias, suas habilidades de trabalho. Ah, para que eu vou ganhar dinheiro se um dia eu vou ter que parar e ser mãe? Não, não é isso. É desenvolver, o que eu tô falando aqui, isso é importante, claro. Mas o que eu tô falando aqui é desenvolver suas habilidades humanas. Entende? Humanas. A mesma coisa com os caras. Tem muito cara que assim, tem um empreguinho, mora numa caverna, né? Eu sempre falo assim, que o homem tem duas moradias, uma caverna e um abatedouro. Caverna é o quê? É aquele lugar assim, tem um sofá, tem uma TV em cima de um criado mudo tosco com videogame, latinhas por todos os lados, uma caverna. Ninguém vai lá e quem vai lá se arrepende, né? Ou um abatedor. Abatedor é aquele cara um pouco mais requintado que comprou todo aquele showroom do Tokstok, sabe? Tem um quadro de leão na parede. Já teve quadro de leão, é muito brega, né? Pelo amor de Deus. Tem um quadro de leão, coisa e tal. Ele chama a moça lá, a mulher fala, nossa, que casa bonita. Não tem identidade nenhuma aquela casa do cara. E ele só vai lá pra abatedora, não é mesmo? Só pra fazer aquilo que ele quer fazer, né? Mas enfim, veja, o homem também tem isso. Tem um monte de homem que parece que precisa chegar uma mulher pra daí ela mudar o guarda-roupa do cara, pra fazer o cara ir pra academia, pra daí 7 anos depois ela ficar pressionando pro cara pedir ela em casamento, pra então ela falar eu quero ter um filho e daí ela engravidar. Parece que tem uma mulher que vai ter que fazer o cara. Vai ter que fazer o cara. Entende? Então se você é esse tipo de cara, pelo amor de Deus, entendeu? Eu fiz um vídeo aqui, vai cuidar da tua vida, né? Mas aqui o que eu quero dizer é que assim, vai desenvolver essa sua individualidade. Quem você é? Que tipo de pessoa você é? Porque, assim, sinceramente, de experiência própria, tá? E de vendo todos os pacientes, tem uma certa janela de tempo, tem um certo time, ou tem uma certa possibilidade que acontece para os solteiros, que quando você casa, ela diminui muito. Por isso que você já tem que vir um pouco pronto. No sentido do quê? Que é a possibilidade de você se descobrir. Descobrir que você gosta, descobrir que você gosta de comer, que tipo de música você gosta, que tipo de design de interior você gosta, que tipo de roupa, que tipo de livro, qual que é a tua vocação, que tipo de trabalho você gosta, você não gosta. Nessa época do solteiro, quando você é jovem, hoje em dia as pessoas não casam mais tanto, né? Não casam tanto com 19, 20 anos, né? Tem quem casa, mas não é tanto. Então, nessa época de solteiro, é uma oportunidade maravilhosa para você desenvolver, se descobrir as suas coisas. Você ser uma pessoa concreta. Entende? Eu não falei ainda aqui sobre posicionamento, né? Sobre a vida de geleia. Eu vou falar isso sobre um dia, mas assim, ser uma pessoa que tem forma. Entende? Porque muitas vezes a pessoa não tem forma, porque ela fica espera que o outro venha e lhe dê forma. E veja que interessante o que eu acabei de falar. O outro venha e lhe dê forma. Ou, você pode ter ouvido também, venha e lhe deforma. Porque é isso que acontece. Se você é uma massa informe, sem forma, quando o outro vem te pôr uma forma, ele vai te deformar. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você gosta. Se você não sabe o que você gosta, você vai ser conduzido pelo outro que pode ter uma opinião maior. E depois dá lá, né, aquela crise dos 7 anos de relacionamento, a crise dos 40. Quantas vezes a gente não vê isso? A pessoa com 40 anos, não é meu caso, tá, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos, mas assim... Ai, só quero aqui assim, sabe? Meus discos, meus livros. Eu quero uma casa no campo, meus discos, meus livros e nada mais. Entendeu? Tá ótimo. Onde eu possa levar meus amigos. É isso, exatamente isso. Então assim, mas tem muita gente que acaba tendo essas crises de idade. Por quê? Porque depois de 20 anos de relacionamento foi que começou a cair a ficha do que realmente gosta.
que olhou pra trás e falou, nossa, faz 18 anos, 15 anos que eu tô com essa mulher e ela sempre me tolhiu. Quando eu ouço esse tipo de argumento, eu entendo. Sim, tem situações que são assim. E realmente, às vezes o cara casa com uma mulher que realmente assim, não deixa quieto, né? Quer moldar o cara mesmo. Mas a maior parte das vezes é o quê? Cara, é porque em 15 anos foi começar a cair a sua ficha que você é um. E aí você começa a olhar e fala, cara, agora que eu tô vendo quem eu sou, tudo que eu escolhi até aqui é uma farsa. Aí começa, né, essa crise, assim, enfim. Tô dizendo que todo mundo que tem essa crise é por causa disso? Não. Mas grande parte das pessoas também tem isso no bolo. Eu fiz um podcast aqui, o Amor a Toda Prova. Assista ali o vídeo do podcast, o Amor a Toda Prova, em que tem isso. A mulher numa crise, tem essa crise da idade. Também tem com o homem ali, com o Steve Carell, que é o Mike Scott do The Office. Também tem isso, assim, uma crise de identidade. Quem sou eu? E às vezes essa crise acontece por causa disso. Mas veja, pô, com 40 anos vai pensar quem você é? Isso acontece por quê? Porque não foi um antes de ser dois. Não foi um antes de ser dois. Então você, tô falando primeiro solteiro, eu já vou falar dos casados, tá bom? Falei um pouquinho aqui, mas já vou chegar dos casados. Você então, solteiro, aproveite essa oportunidade da vida. Muitas vezes a gente olha para a realidade e por causa de uma frustração, por causa de uma expectativa, por causa de uma projeção que a gente fez, tudo coisa que eu já falei aqui, a gente olha para a realidade e a gente só vê o copo meio vazio. A gente só vê o problema. E a gente não percebe que eu não tenho ninguém para amar e não tenho ninguém para me amar agora do jeito que eu quero. Então, o que é que dá para eu fazer com esse tempo? O Viktor Frankl tem uma coisa que eu acho muito legal, a logoterapia, com toda a questão do sentido da vida, coisa e tal, que ele fala assim, a gente fica muitas vezes perguntando para a vida, vida, o que você tem para me oferecer? Mas o que ele diz é o inverso. Na verdade, quem faz as perguntas é a vida. É a vida que olha para você e fala, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque assim, sendo muito sincero, com todo carinho que eu possa ter por vocês solteiros, entende? Tá? Assim, se ainda não aconteceu de se encontrar alguém porque você quer amar, coisa e tal, então faça alguma coisa na sua vida. A vida tá aí. Não tem esse tempo de espera, não é um tempo, você não tá na antessala da vida. Você é a dona da casa, entende? Então assim, a vida está esperando você. Então desenvolva a sua personalidade. Faça aquilo que você quer. É a melhor fase para você ousar. É a melhor fase para você se testar. É a melhor fase para você poder apostar. Sabe? Então às vezes assim, chega uma pessoa assim, 24 anos, não construiu nada, eu não sei se eu testo. Cara, vai, meu filho, vai. Testa. Viaja, testa, trabalha. Né? Então chega aquele jovem e fala, eu não sei se eu estudo ou se eu trabalho. Faz os dois, meu amigo. Vira a noite, tu tem energia para isso. Porque veja, quando você entra num relacionamento, daí então agora vocês, né? Então solteiros, vocês entenderam. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês aí, tá? Aguenta um pouquinho agora que eu vou falar com a galera aqui do Aliança na Mão Esquerda. Quando a gente fala então aqui do casado, o que vai acontecer? Se você não formou essa identidade, na hora da escolha da pessoa, você vai ter dificuldade. Meu vídeo sobre lista ruim e escolhas ruins. Você não vai saber qual que é a sua lista de inegociáveis, de negociáveis e indiferentes. Você não vai saber escolher direito. Entende? Se você não sabe escolher direito, possivelmente você vai acabar escolhendo alguma coisa que você não tem muita certeza, mas você vai levando. Porque você não quer ficar sozinho, não é isso? E aí, dependendo do que a pessoa vai ditando, você vai seguindo, porque, tá, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco você tá dentro de um relacionamento e você olha e fala, cara, isso aqui não faz sentido pra mim. Então, desenvolver sua personalidade é bom na hora da escolha e também na hora que você está se relacionando. Para você saber. Você sabendo quem você é, ou você tendo experiência, você consegue olhar no relacionamento e falar, não dá. Uma das principais coisas dentro de um relacionamento, por que é bom você ter desenvolvido isso antes? É a autoconfiança. Que está muito atrelada ao quê? A maturidade. Eu falei recentemente, maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Como é que você aprende isso? Você aprende quando você já respondeu adequadamente às circunstâncias da sua vida quando você estava solteiro. Aí quando você está casado, quando você está namorando, você fica com muito mais facilidade de responder adequadamente a essas novas circunstâncias. Então é um treino. É um treino. Você fica mais forte. Eu estava conversando com um paciente meu que ele está fazendo jiu-jitsu. E daí ele falou, às vezes é complicado quando eu tô fazendo jiu-jitsu, porque daí chega o cara que já lutou judô. Então o cara que já lutou judô, em pé ele é melhor do que quando vai lá pra luta de solo, né?
Então o que acontece? Quando a gente vê isso, o cara que já aprendeu um judô, quando chega pro jiu-jitsu, está um pouco mais preparado pro jiu-jitsu. Já aprendeu a dinâmica da luta, ele já tem um pouco mais de ideia do que aquele cara que nunca lutou nada. Então é a mesma coisa. Quando você lutou as suas batalhas pessoais, fica muito mais fácil quando você entra no relacionamento, porque você vai lutar a batalha e você vai aprender com essa outra pessoa como lutar a batalha e quando se posicionar e quando não se posicionar. Então uma mulher que aprendeu a dialogar com o chefe, fazer reuniões com equipe, reuniões difíceis, ter que peitar gente, ou ter que demitir pessoas, ou ter que batalhar bastante para conseguir vender lá alguma coisa que ela está comprando na internet, ou alguém que já tem uma profissão, coisa e tal. É claro que essa mulher, quando ela vai para dentro de um relacionamento, ela vai ter muito mais facilidade de ter reuniões e conversas difíceis com o marido, de botar limite, de confiar no que ela está pensando e não do que o outro está dizendo. Então, nesse sentido. E aí, quando a gente vai pro casamento, então, se você tá ouvindo esse vídeo e tá falando, meu Deus do céu, realmente, eu nunca fui uma pessoa, agora eu tô casada, ferrou minha vida. Não, não ferrou, minha senhora. Né? Enquanto a vida há esperança. Vamos lá, vamos ter bom senso nessa hora, por favor. Tá? Aproveita e já entra no grupo aqui, já clica aqui. Se quiser também, já clica aqui embaixo. Tem link para ser meu paciente também. Tá? Ah, já não quero esse negócio de projeto. Entra aqui então. Vai ser meu paciente, servir se você quiser. Mas acontece o quê? Você que tá num relacionamento. Você vai ter que perceber que tem coisas que são suas. São suas. Seja um antes de ser dois, não é mesmo? Então tem responsabilidades que são suas. E que em relacionamento é muito fácil você culpar o outro. Pegue para você certas responsabilidades. Se você, sei lá, está responsável por metade das contas, e você está responsável, sei lá, por cuidar dos cachorros, né? Enfim, ou você é mãe, então você cuida mais ali da rotina das crianças e cuida ali da metade das contas, o marido cuida da outra metade das contas e também ele cuida da casa, enfim, sei lá, enfim, não sei dizer. Então olhe para você e pensa, isso é meu. Eu não vou fazer o que eu vou fazer, se o outro fizer, eu faço. Eu só vou fazer se o outro me elogiar. Eu faço as coisas e o outro não me elogia. Não, pegue para você. Isso é meu. É meu. E eu vou fazer. Porque eu quero fazer. Eu estava conversando com uma paciente. Ela estava em dificuldade porque a filha dela estava acordando de madrugada. Né? E aí estava acordando. E daí a gente conversando, enfim, né? Acho que isso aí é uma coisa bem frequente que acontece. O que aconteceu? A gente estava conversando e a gente chegou nesse ponto assim do olhe para isso como algo que é seu, que você tem que vencer esse desafio por você. Porque muitas vezes o que acontece, né? A gente vai fazer alguma coisa em casal e fica pensando, enquanto eu tô aqui, o outro tá lá, né? Mas o outro. Não dá. Você tem que olhar pra você e falar, enquanto eu tô aqui. Porque o outro tá lá com as coisas dele. E se o outro é melhor em fazer as coisas dele mais rápido, ele é mais otimizado do que eu, enfim, ele consegue, agora ele tá lá sentado, né? O homem não pode sentar no sofá, agora ele tá lá sentado no sofá vendo o jogo, mas tá puta, porque tá tendo aqui. Pô, ainda tem que estender roupa, sei lá, coisa e tal. Olha para essas roupas, né? Se essa divisão é justa, aí, né? Olha pra pessoa e fala, isso aqui é meu. Eu vou aprender, eu vou ser mais organizada nas roupas que eu tenho que lavar, porque ele é o cara que lava a louça, ele lava a louça, ele é muito mais organizado que eu. Eu não posso ficar chateado com isso. Ou eu não posso fazer as coisas porque o outro está me olhando. E o inverso também, homem é a mesma coisa. Homem é a mesma coisa. Você não pode começar a fazer as coisas porque a sua mulher chega pra você e fala, nossa, que legal. Acho que vocês já viram vários memes desse, né? Homem é retardado, né? É impossível não chegar a essa conclusão, né? Eu nunca esqueço um amigo meu que quando eu tinha, sei lá, 18 anos, ele falou, Jota, entenda uma coisa. Homem é bobo e mulher é chata. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. Homem é bobo e mulher é chata. Mas enfim, o que acontece é o quê? Então o homem assim começa a lavar a louça, ele fica, meu bem, tô lavando a louça, você fica esperando aquele olharzinho, né? Aquela confirmação do cotidiano, e às vezes a mulher tá fazendo outras coisas, tá fazendo as coisas, tá estendendo roupa, e o cara fala, porra, mano, a mulher não me dá valor. Vamos lá, gente. Você é você consegue fazer essas coisas. Você, mulher, é um também. Você consegue fazer essas coisas. Então, dentro do relacionamento, tem esse aspecto. Apesar de ser um casal, cada um tem sua realidade. E aí também você é responsável por desenvolver a sua vida, apesar do relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Continuar desenvolvendo seus gostos, continuar desenvolvendo suas leituras, continuar saindo com seus amigos, continuar tendo seus momentos de lazer. Crie essas situações. Seja um antes de ser dois.
Claro que no casamento, quando eu falo seja um antes de ser dois, parece que eu tô aqui falando pra você ser egoísta. Não, é só pra frase ficar igual. Tá? Pro casal podia ser seja um apesar de ser dois, né? Pro solteiro é seja um antes de ser dois. Pro casal é seja um apesar de ser dois, tá bom? Então assim, seja um. Vai, desenvolve, entende? Porque também tem muito disso no casal, muitas vezes, assim, do tipo, eu só vou na academia se meu marido me acompanhar. Daí meu marido é preguiçoso, aí eu não vou, porque ele não vai. Para, velho. Para. Entende? Então desenvolva esses gostos. É claro que se você não teve muita prática, não desenvolveu muito isso na sua vida, é claro que dentro de um casal vai ter um certo tipo de resistência até mesmo interna. Você vai se achar estranha, sabe? Tipo, agora eu vou fazer minhas coisas, assim. Aí, e se isso nos distanciar? E se isso me afastar do meu marido? Aí começam umas hipóteses assim. Tu nem começou o negócio, você já tá com medo de se afastar. Isso como é que é? É justificativa para não fazer. Não, eu até faria academia, mas eu não faço porque daí eu vou sozinha. E se daí eu conhecer pessoas na academia, eu emagrecer, ficar bonito e meu marido não, aí isso vai gerar uma crise. Olha a minha cara, pelo amor de Deus. Isso aí é o tal do justifica mais que tá pouco. É justificativo vai dizer o quê? Tu não tá querendo ir, entende? Ô, filho, tá com preguiça, eu entendo, tá tudo bem, acontece. Mas, veja, a gente fica nessa. A gente fica nessa. E aí você pode também falar assim, tá, Jota, mas se eu começar a fazer um negócio e realmente eu me desenvolver e dar esse problema? A primeira coisa é assim, você vai desenvolver essa sua individualidade de forma responsável, tá mesmo? Tu não vai começar assim, eu comecei a aprender um violão, daí eu entrei numa banda, daí eu começo a tocar toda noite, aí final de semana eu viajo com a minha banda, aí eu não volto mais pra cá. Você não vai fazer um troço desse, né? Pelo menos você vai ser responsável, né, meu amigo? Né? Seja um apesar de ser dois, mas também assim, lembra que você é dois, né? Então, e tem muita. Olha, aí também tem outra coisa que é uma sacanagem. Tem muita gente que arranja um hobby, que é realmente o que a mulher ou o que o esposo não gosta, para realmente criar essa cisão, assim, né? Às vezes a gente vê isso, assim. Vou atrás do que eu quero, vou atrás da minha vida, e ai do outro se vir atrás, entendeu? Mas enfim, desenvolva a sua individualidade. Vá atrás de quem você é. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu sempre quando eu falo de vocação, que é uma coisa que eu falo pouco aqui, quando eu falo de vocação, veja, a primeira vocação que nós temos é de ser gente. É uma vocação genérica. Ser gente. Ser o quê? Gente responsável. Dar conta da própria vida. Não ser problema pra ninguém. Então, assim, primeira coisa, não dá você ser autossuficiente, vamos dizer assim. Ser autônomo, né? No casamento ou não. Então, isso é a primeira etapa da vocação humana. Qual que é a segunda etapa? É uma responsabilidade muito específica que só você pode responder. Que aí é o sentido da vida, a vocação, esse tipo de coisa. Para você chegar lá, você tem que fazer essa primeira parte. Tem que fazer essa primeira parte. E aí essa primeira parte vai te ajudar a ser melhor vocacional. Eu tenho certeza, assim, um dos meus sentidos da vida, eu acho que a minha vocação é o bom senso em geral, em todas as áreas, seja aqui no YouTube, atendendo pessoas, fazendo supervisão de profissionais, coisa e tal, que eu tenho também projetos sobre isso, sendo pai, essa coisa do bom senso, essa coisa da leveza. Isso é o meu aspecto vocacional da minha vida. Né? Eu acho que é aquela encarnação do vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, que meu jugo é leve e meu peso é suave. Eu acho que essa é a minha vocação geral, mas um dos sentidos da minha vida é ser psicólogo. E com certeza eu vejo que eu ter amadurecido como pessoa me amadureceu como psicólogo. É claro, porque eu fiquei mais responsável. E eu também respondi melhor a minha vida, então eu tive mais experiência para poder entender como os pacientes estão respondendo melhor a vida deles. É claro que eu podia ser psicólogo, ver como é o sentido da vida e ser meio imaturo, pessoalmente podia. Mas esta maturidade de base me ajuda a ser alguém. Então é a mesma coisa no relacionamento. Você tem que se desenvolver enquanto pessoa. Você tem que se desenvolver enquanto pessoa. Você tem que olhar para a sua realidade e você tem que ver o que é que me cabe aqui. O que é meu aqui? Senão você entra num relacionamento de arrasto. Eu já vi isso várias vezes, isso é muito triste. Tá? O homem ou a mulher que está querendo ter um relacionamento, mas não desenvolveu a sua vida. Tá fazendo lá, tá levando a vida, deixa a vida me levar. Entra num relacionamento com alguém que é bom. Dá treta, dá pau, termina.
E era uma pessoa que poderia dar certo. Mas dá treta, dá pau e termina. Por quê? Porque não aguentou o tranco. Não aguentou o tranco. Eu já tive paciente, cara, isso é muito interessante. Eu já tive paciente que eu tive que olhar pra ele e falar assim: isto é uma mulher saudável, normal. Te aquieta, pelo amor de Deus. Não vai me arruinar tudo. Qual que era a situação? Era um sujeito que eu atendia, eu tinha lá uns 45 anos, e tava procurando uma namorada. Estava separado faz uns 10, coisa e tal. Tava procurando uma namorada, encontrou uma namorada. E o que que aconteceu? Chegou um dia, a namorada de boa, tranquila, né? Essa mulher que tá falando que é saudável. Ele foi me contando as coisas. Daí chegou um dia que ele falou: briguei com a minha namorada, achei meio estranho umas coisas que ela fez. Falei, ixi, o que tá acontecendo? Ele falou que ele foi sair com os amigos. Falou: olha, sei lá, terça-feira falou, sexta-feira à noite eu vou sair com meus amigos pra beber, tá? Beleza? A mulher falou: tá, beleza, tranquilo. Onde é que vocês vão? Vou num bar, lá em Curitiba, né? Que eu morava lá. Aí, beleza, chegou na sexta-feira e falou: vou sair, né? Saiu do trabalho e falou: tô indo direto lá encontrar meus amigos, tá? Ela falou: beleza, vai lá, boa sorte lá, aproveita. Isso era, sei lá, 7 horas. 9 horas, ele falou que ela não tinha mandado mensagem. Ele falou: senhor, pô, Jota, 9 horas ela não tinha mandado mensagem ainda. Eu falei: mas por que ela tinha que mandar mensagem? Ele falou: não mandou nenhuma mensagem, não falou nada. Eu falei: tá, mas e aí? Eu falei: eu mandei mensagem. O paciente falou: eu mandei mensagem. Eu falei: e aí, como é que tá? Ela falou: aqui tá tudo bem, e aí? Eu tô aqui assistindo um filme. E daí meu paciente falou assim: tá assistindo um filme? O que você tá assistindo? Meio que ele fez um negócio assim pra tirar uma foto de que ela estava em casa assistindo o filme. Ela falou: tô aqui, ó, pá, né, lá com os pezinhos lá, tipo, sei lá, comendo pipoca assistindo o filme. Tô aqui. E você, como é que tá aí? Bababá. Ele: aqui tá legal. Ela: que bom então, aproveita aí, né, coisa e tal. Ele: não sei se tá muito legal. Daí, enfim, ele começou a inventar umas picuinhas, dizer que não tava tão legal, mas tava legal. Mas ele começou a dizer que não tava tão legal, coisa e tal. E no final das contas, o que aconteceu? Ele ficou chateado com ela, arranjou uma treta com ela, porque ela não mandou mensagem pra ele. Das 7 às 9. Ele achou muito estranho ele falar que vai beber e ela não fala nada. Eu falei: pô, como é que ela não vai falar nada? Aí eu tive que olhar pra cara dele e falar: meu querido, ela é uma mulher saudável. Você falou que vai com seus amigos. Ela não vai encher o saco. Você quer que ela fique enchendo teu saco? E aí a gente foi conversando. Ele falou: cara, puta, é verdade, né? As outras, sei lá, 5 namoradas que ele teve. Nem sei se eram namoradas, enfim, vamos dar um número aqui. 5 namoradas. Elas eram assim: onde é que você vai? Onde é que você tá? Elas ficavam lá. E ele sempre reclamava disso. Só que veja, ele não estava acostumado e ele não tinha maturidade para lidar com uma mulher que é saudável. Não tinha maturidade para lidar com uma mulher que é saudável. Então, nesse sentido, é que a gente vai percebendo em que se você não desenvolve sua vida, às vezes quando você entra no relacionamento não dá tempo. É quase como se você se formasse em alguma profissão, não fizesse nenhum curso. Aí você concorre para uma vaga que precisa ter inglês fluente, sei lá, saber mexer lá num certo tipo de programa, saber certas testes, você aceita, te aceitam, aí dá 2 semanas e não dá conta, você é demitido. Por quê? Porque você não se desenvolveu. Entende? E é muito frequente em que uma pessoa insegura ou imatura do lado de uma pessoa madura, é com muita frequência que a pessoa insegura ela começa a ficar incomodada. Incomodada. Porque já entra num relacionamento, já entra numa relação se achando meio inferior. Né? Já entra com aquele sentimento de quanto tempo vai demorar para ele sentir que é uma farsa, ou então aquele sentimento do nossa, o cara é tão legal, eu nem acredito, eu acho que daqui a pouco ele vai me largar, já entra assim meio pisando em ovos, né, coisa e tal, bababá, já entra meio receosa. Então em algum momento isso vai dar um BO, entende? Vai ser exigido, como foi meu paciente, que nem foi exigido, mas vai entrar numa situação que vai dar um bug na cabeça, entende? Então é neste sentido. Se você quer ter um relacionamento, você é solteiro agora, voltei para vocês. Se vocês querem ter um relacionamento saudável, sejam saudáveis. Tem uma regra que eu uso, pensando no seja normal, se tenha bom senso, ela é muito simples. Muito simples. Pessoas normais fazem coisas normais. Vou repetir. Pessoas normais fazem coisas normais. Pessoas normais fazem coisas normais. Se você quer ter um relacionamento saudável, o melhor que você pode ser é ser saudável. Se você quer ter um relacionamento maduro, o melhor que você pode ser é maduro. Se você quer ter um relacionamento com alguém que seja interessante, a melhor coisa que você pode fazer é ser interessante. É aquela regra, eu vi hoje na parede do restaurante. Seja a pessoa que você gostaria de conhecer. E aí a gente vai entrar sobre ser interessante, essas coisas, eu não quero entrar nisso agora. Mas
Quando eu falar sobre isso, vocês vão lembrar desse vídeo. Espero que vocês lembrem desse vídeo. Eu também espero lembrar desse vídeo. Mas é isso. Seja o melhor que você pode ser na situação que você está. Não tem ninguém no radar? Seja. É um exemplo que eu dou. Não sei se vocês assistiram Walking Dead. Eu espero que vocês tenham assistido. É muito legal. Acho que até a 7ª temporada vai bem, alguma coisa assim. Mas enfim, até o Rick tá lá na temporada, o negócio funciona. Mas acontece o quê? Digamos que você tá solteiro. Aí vem o apocalipse zumbi. Ai, onde é que eu vou encontrar uma pessoa pra eu amar, coisa e tal? Ah, não vou encontrar ninguém aqui, então eu vou abraçar um zumbi e minha vida acabou. Você vai fazer isso? Não, você vai sobreviver, não é mesmo? É a mesma coisa agora. Não encontrou ninguém? Vai sobreviver. Não é nem sobreviver, né? Porque você não tá no meio do apocalipse zumbi. Vai viver, vai se desenvolver. E no casamento é a mesma coisa. Antes, tá? Última dica que eu dou aqui pros casados. Vocês casados. É a mesma coisa que eu falei aqui. Um casamento saudável é feito principalmente de 2 pessoas saudáveis. Ou melhor, se você ficar mais saudável, mais maduro, menos carente, se você ficar uma pessoa com mais bom senso, aí você entra no meu projeto aqui embaixo. Entra no link do projeto Minha Vida com Bom Senso. Mas se você quer um relacionamento assim, faça a sua parte sendo mais maduro, entende? Mais prestativo, mais seguro. Faça a sua parte. A gente não consegue controlar o outro, mas a gente consegue influenciar o outro. E vamos ser sinceros, se o seu relacionamento está ruim, se as coisas estão ruins, comece por você. Comece por você. Não, eu vou fazer minha parte aqui. Eu não falo minha parte, eu vou lá servir o cara, eu vou lá amar. Se ele não me ama, eu vou amar o dobro. Enfim, não estou falando sobre isso. Faça a sua parte, seja uma pessoa mais madura, uma pessoa menos explosiva. Faça, responda por si. Desenvolva a sua vida, desenvolva seus gostos. Porque uma coisa que acontece é uma pessoa que não teve a realidade, não se desenvolveu, quando vai para um relacionamento, começa a agir como adolescente. Por que como adolescente? Porque é aquela coisa assim, eu não sei o que eu gosto, mas eu sei o que eu não gosto, e o que eu não gosto é o que o meu marido faz. Então vamos dar, uma moça que não desenvolveu nada conhece um cara que é roqueiro e harleiro. E todo final de semana eles andam de moto, bebe pra cacete, ficam ouvindo rock and roll, fazendo churrasco e fumando. Tá, beleza, o cara tá fazendo isso, é a vida dele. Entende? A mulher entra lá e fala assim, eu não gosto disso aí. Tá, mas o que você gosta de fazer? Não sei, mas não quero fazer isso aí. Vira uma postura adolescente. E quantas vezes você já não fez isso? Eu não sei, os teus amigos. Eu não gosto dos amigos dele. Coisa e tal. Tá, mas e os seus amigos? O que é que você gosta? Então, dentro de um relacionamento tem isso. É muito fácil dentro do relacionamento a gente se incomodar com as coisas dos outros. Mas a gente não se incomoda com a falta das nossas coisas. A gente se incomoda com o outro. Porque o outro tem, o outro sai com os amigos, né? O outro faz o esporte dele. O outro faz. E eu fico aqui sozinha. Então vamos juntar. Eu não quero ir junto. Eu quero as minhas coisas. Então faça as suas coisas. Mas eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Você entende? Fica esse ritmo? Ou então o cara, é a mesma coisa o cara, entende? A mulher tá lá, tá trabalhando, a mulher tá lá cuidando dos filhos, a mulher tá lá cuidando da família, tá dando conta, pagando as contas, coisa e tal. O cara tá lá, meio tipo, tua vida é muito agitada, meu. Que o problema do homem é o quê? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai querer que a mulher transe mais com ele. Esse é o problema. Então o cara não tem uma vida, ele vai pra coisa mais primitiva que existe. Que é o quê? A parte sexual. Aí ele vai ficar lá, ele só pensa nisso daí, entende? Mas ele não tem uma vida. É uma coisa que uma vez eu ouvi um padre falando, eu acho sensacional, que ele falou assim, não tem na alegria, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Na riqueza, na pobreza, até que a morte vos separe. Não é isso o rito do casamento católico, né? Vejam, não estou aqui querendo falar de religião, estou querendo falar do símbolo disso, né? E a gente sempre pensa que é difícil no casamento quando a gente está na tristeza, na doença e na pobreza. Mas às vezes é difícil no inverso. É difícil lidar com a alegria do outro. É difícil lidar com a saúde do outro. É difícil lidar com a riqueza do outro. Não é só a riqueza financeira, a riqueza que a pessoa tem. Mas às vezes é financeira também. Então é por isso que a gente promete na saúde e na doença. Porque tanto na saúde quanto na doença vai ter algumas tentações ali. E tem muito casal que infelizmente separa porque alguém estava muito saudável. Ou porque os dois estão mediando, a mulher começa a ficar saudável, esse cara se incomoda, não se incomoda da forma positiva, cria lá, sai fora. Entende? Um exemplo aqui, deve ter acontecido, não sei se acontece com você ou não. Tá lá os dois casados, um se converte. Aí virou caos. O outro fica, mas tá caro, olha, pra que precisa de tanto? Pra que... Acontece isso, ou seja, na saúde, na melhora, tem um incômodo.
Entenderam? Então, o que eu quero que vocês pensem aqui, tá? Um exercício para vocês aqui. Um exercício para vocês aqui. Olha para tua realidade e pense, o que você pode assumir para você, para te desenvolver? É um compromisso com você? É um compromisso com a casa? É um compromisso com o trabalho? O que dá para você ser mais você? Sem depender do outro, sem depender do elogio do outro, sem nada. O que dá para você ser mais você? Tá? Pensa nesse exercício aí. Porque veja, no projeto Minha Vida com Bom Senso, como eu estava falando, vai ser a abertura amanhã, né? Na live 9 horas da noite, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou falar sobre isso, sobre simplificar a vida, se focar na sua vida, eu vou falar sobre tudo isso. E é muito importante que isso que eu estou falando para vocês aqui, de ser um antes de ser dois, é muito importante que isso fique na sua cabeça, tá? Acho que, querendo ou não, assim, esse vídeo vai ficar meio preparativo para amanhã. Porque você vai ter que ser um. Você vai ter que perceber assim, não, minha vida com bom senso é minha vida. Minha vida. Eu vou assumir para mim. Então olhe para você e veja o que dá para você fazer para se desenvolver. Quais são os projetos que estão encalhados? Quais são os problemas que geraram daqueles projetos que estão encalhados? No projeto Minha Vida com Bom Senso vai ser isso. A gente vai ter um mês de fevereiro, né? Esse mês de janeiro vai ser preparação. Mês de fevereiro vai ser reconhecer quais são os seus problemas. Mês de março, ver qual é a extensão desses seus problemas. Tá? Porque às vezes uma decisão lá atrás é o que está gerando problema agora. Tá? Ver. Às vezes você está com um problema, um exemplo. Às vezes você está com um problema hoje porque você não está conseguindo trabalhar, está sem disposição e não tem mais intimidade com a sua esposa. Aí você vai perceber que lá atrás você desistiu de fazer esporte, você desistiu de pensar em você, porque você ficou frustrado com alguma coisa, você largou lá, nunca mais voltou pro CrossFit, pra academia, foda-se. E aí você entrou num ciclo de 10 anos não cuidando da sua própria saúde e hoje você tá aí meio broxa. Pode ser isso, entende? E nisso a sua mulher vai perdendo admiração com você. Então a gente tem que ver a extensão, a gente reconhece o problema, a gente tem que ver a extensão dele, quando começou, como ele te influencia, quais são as áreas que ele pega. Depois a gente tem que abrir possibilidades. E o que eu estou falando para vocês aqui, o exercício que eu estou falando para vocês aqui é um exercício de abertura de possibilidade. Olhe para a tua vida. Reconheça quais são as questões, mapeie quais são as questões aqui de individualidade que você pode desenvolver como pessoa e vamos imaginar possibilidades. Esse é o exercício. Imagine possibilidades. O que você pode fazer? O que você pode... Se eu fosse melhorar a minha vida, eu pensando na minha vida hoje, o que eu posso fazer? Apesar do meu casamento, ou apesar da falta do meu casamento, o que eu posso fazer hoje? Um exemplo que eu dou para vocês, que é muito visível nisso, são os casais que são os tentantes, né? Estão tentando engravidar e não conseguem. Muitas vezes a família é colocada num limbo. Por quê? Conheci a pessoa, casei, filho, não tem filho, não passa daqui. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? É uma dor. Porque é algo que quer fazer, não consegue, os dois querem, não conseguem engravidar, entende? E o que eu faço agora com o meu tempo livre? No domingo, no sábado, no domingo, o que eu faço? Então você tem que realmente fazer alguma coisa, tá? E eu vou passar um segundo exercício. O segundo exercício eu vou passar lá no grupo, porque agora é assim, entende? Vai ter 2 exercícios, um aqui, outro lá no grupo. Lá no grupo eu passo o segundo exercício, tá bom? Se você quer saber qual que é o segundo exercício, você entra lá. Mas aqui pra vocês, pense, o que dá pra eu fazer, tá? O que dá pra eu fazer? Por mim, para eu me desenvolver, para eu me frustrar, para eu ter minhas conquistas, para eu ter orgulho de mim mesmo e para eu não ficar esperando que o outro venha e me molde ou me dê forma ou me deforma, né? Como eu disse ali anteriormente, tá? Então ficou isso na cabeça. Antes de ser 2, seja 1, ou seja 1 antes de ser 2. Eu não lembro como é que foi a frase que ficou, mas ela ficou bonita, acho que você lembra lá, tá? Enfim. Gostou do vídeo? Dá like aqui, me segue no canal, liga a sinetinha. Tem gente que tá maratonando meus vídeos. E vou te dizer uma coisa, eu também tô no Spotify. Os vídeos chegam um pouco mais atrasados lá, porque até o Michael, grande suporte, Michael, meu querido Michael, até ele baixar daqui, subir lá, demora um pouco. Mas lá, né, lá também dá pra você ouvir, né? Acho que tem muita gente que tem Spotify pago, então dá pra você ouvir enquanto você faz academia, essas coisas, tá bom? E vou te dizer uma coisa, tá gostando do meu conteúdo? Tira uma foto, me marca no Instagram, entende? Isso é muito legal. Eu meio que, entre aspas, abandonei o Instagram, tô aqui focado no YouTube todo dia gravando vídeo e, quanto mais vídeo eu gravo, mais vídeo eu quero gravar, tá sensacional, tô gostando muito disso. Mas me marca lá no Instagram, porque lá também é uma rede legal para divulgar a palavra do bom senso, tá? E claro, amanhã esteja comigo, 3 de janeiro, lançamento do projeto Minha Vida com Bom Senso. Esteja comigo, vai ser um prazer estar com você. Nós vamos falar sobre focar-se na sua própria vida,
Nós vamos falar sobre essa questão do reconhecimento, sobre essa questão do mapeamento. Eu vou destrinchar um pouco mais isso que volta e meia eu falo aqui, picado. E eu vou te explicar por que, que nós não melhoramos. Entende? Por que, que a gente tenta melhorar e não consegue. Tá? Eu vou te explicar porque também eu vou te explicar que o meu projeto é para tentar suprir essa dificuldade. De todos esses problemas que ficam em aberto e a gente não consegue. Tá? Mas enfim, acho que tá bom. Compartilha, vai isso daí. Mas não se esqueça, seja você, entende? Antes de ser um casal. Seja um antes de ser dois. Ok? É isso. Obrigado, gente. Amanhã a gente se encontra. Um abraço. Tchau, tchau.